Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Visão do inferno. Bem, o segredo consta de 3 coisas distintas, 2 das quais vou revelar. Então aqui a Lúcia está a dizer que vai revelar 2 partes do segredo que foi dito por Nossa Senhora em 13 de julho de 1917 aos 3 pastorinhos. Então este segredo tem 3 coisas distintas. Efetivamente aqui há uma nota, e se formos ler a nota, diz aqui que note-se que se trata de um único segredo que consta de 3 partes. Aqui Lúcia descreve as 2 primeiras. A terceira, escrita em 3 de janeiro de 1944, foi publicada em 26 de junho de 2000. Entretanto, essa primeira parte é a visão do inferno. E essa visão do inferno é que a Lúcia vai descrever de maneira muito pormenorizada sobre esta visão, que é a primeira parte do segredo. Porque muitas pessoas falam do que é o segredo de Fátima, mas a primeira parte do segredo de Fátima é a visão do inferno. Por que Nossa Senhora iria aparecer em Portugal a 3 crianças, revelar um segredo, e a primeira parte desse segredo ser a visão do inferno? Deixo esta pergunta para meditarmos, porque ela mostrou o inferno. Foi por um motivo muito importante. Porque é que Nossa Senhora quis mostrar a 3 crianças esta visão de inferno? Isso quer dizer que esta visão do inferno tem muito para nos dizer. Então, vou continuar aqui a leitura. A primeira foi, pois, a vista do inferno. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demónios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes e negros. Esta vista foi em um momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu, na primeira aparição. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Então o segredo de Fátima é composto de 3 partes. A primeira parte é do inferno. Esta primeira parte fala de coisas horríveis que foram mostradas aos pastorinhos, que é a visão do inferno, e que foi só um momento, como aqui diz. Se fosse mais que um momento, seria terrível, porque o susto e o pavor que só um momento da visão do inferno pôde causar entre as crianças, a Lúcia diz aqui que não se conseguiria aguentar. E se não fosse Nosso Senhor ter dito que eles iam para o céu, que isso já era para eles uma grande esperança, eles assim ficaram quase, esse desespero que eles perceberam que vinha do inferno, que o inferno existe. Infelizmente, hoje em dia, quase que é desconhecido o inferno. Mas se Nossa Senhora fala do inferno e começa o seu segredo a falar do inferno, precisamos saber então o que é o inferno. O que é que nos diz aqui
o Catecismo de Pio X, que nos ensina no último artigo do Credo, na vida eterna. Quando rezamos o Credo, ensina-nos que depois da vida presente há uma outra. Nós, quando rezamos no Credo, cremos na vida eterna. Estamos a dizer que cremos que depois desta vida presente aqui nesta terra, vai haver outra vida. Agora, essa vida poderá ser eternamente feliz no paraíso ou eternamente desgraçada no inferno. E aqui no número do 248 diz assim: em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da vista de Deus e punidos com tormentos eternos no inferno. 249. Por agora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? Os bens do paraíso e os males do inferno, por agora, são só para as almas porque, por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno, mas depois da ressurreição da carne, os homens em plenitude na sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. 250. Se são iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados os males do inferno, os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados serão iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, serão maiores ou menores segundo os méritos ou deméritos de cada um. Ou seja, no inferno e no céu iremos ter conforme o que fizemos aqui nesta vida, de uma forma justa, porque Deus é misericordioso, mas também é justo. Então aqui está a dizer no Catecismo de São Pio X, bem claro, o que acredita a Santa Igreja Católica. Agora, ao mesmo tempo, muitas pessoas dizem: mas o inferno não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Bem, eu não vou buscar coisas da minha cabeça. Eu procuro nos meus vídeos buscar sempre a doutrina da Igreja Católica. E aqui eu vou buscar, neste livro, Leituras da Doutrina Cristã, feito por padres jesuítas, um texto sobre o inferno, que eu vou agora ler, para que vejam que a doutrina do inferno é uma doutrina de sempre da Igreja Católica e é uma doutrina extremamente evangélica, ou seja, uma doutrina que está no Evangelho, que Cristo falou abertamente sobre o inferno. Agora, é preciso que nós estejamos atentos, porque se acreditamos em Cristo, acreditamos nas suas palavras. E então vamos ouvir o que diz aqui esta leitura sobre o inferno, que consta deste livro. Um inferno. Em um grandioso quadro, Jesus descreve a seus apóstolos os últimos acontecimentos do mundo, que terminarão com a vinda do Filho de Deus sobre as nuvens do céu, com grande poder e majestade. O juiz divino enviará seus anjos com trombetas e grandes vozes para separarem os bons dos maus, e todos comparecerão diante de sua face para ouvirem a sua sentença. Então dirá o juiz aos de sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isto está em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Estas palavras de Cristo mostram claramente que existe o inferno, o fogo eterno. Em suas pregações fala ao menos 25 vezes do inferno, ora em uma forma, ora em outra. Na parábola do banquete nupcial põe nos lábios do rei a palavra de ordem: atai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. São Mateus, capítulo 22, versículo 13. Depois de ter feito entrever o céu aos seus discípulos no dia de sua transfiguração, Cristo os anima a sacrificarem tudo o que lhes é mais caro e necessário, como as mãos, os olhos, os pés, antes do que perdê-lo. Se tua mão te escandalizar, corta-a, porque é melhor entrares na vida eterna aleijado do que tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 42 a 43.
e em outra ocasião os encoraja a suportarem as perseguições, os sofrimentos, o martírio, por mais cruéis que sejam, dizendo-lhes: não temais aos que matam o corpo, temei aquele que depois de morto o vosso corpo pode sepultar a vossa alma no inferno. E como remate de suas pregações, adverte à humanidade que aceite a sua doutrina, sob pena de ouvir um dia aquela sentença terrível lançada contra os condenados: afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. A existência do inferno não consta só das palavras de Cristo, o que aliás devia bastar para admiti-la, pois sendo Cristo Deus, sua palavra é absolutamente verdadeira e infalível. Consta também do testemunho da razão humana, que a exige como necessária e a aceita como manifestação imperiosa da justiça divina. O homem que vê neste mundo tantas injustiças e iniquidades, tantos inocentes e tantos culpados que escapam à punição, deve admitir um castigo na outra vida, pois Deus é infinitamente justo, e se não castiga neste mundo, castigará necessariamente no outro. Até os povos pagãos admitiram a existência de tormentos eternos. Isto mostra que a consciência humana exige o inferno com seus tormentos de um fogo misterioso criado por Deus para castigo do pecado. Por isso, abrasa e não consome, fogo que mata para o prazer e vivifica para a dor, cega para o agradável e faz ver as visões mais espantosas, ensurdece para o harmonioso e deleitável e afina o ouvido para o triste e desarmonioso fogo que é instrumento da ira de Deus, inventado para os que zombaram e não acataram a sua vontade soberana, fogo tenebroso que faz chorar e ranger os dentes, como disse o mesmo Cristo. Irão às trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 22, versículo 13. Os condenados choram de terror, como crianças desesperadas que se perderam em lugar desconhecido. Choram de dor, pois sofrem sem encontrar compreensão. Choram de raiva e ódio contra Deus e contra os que os rodeiam. Choram de desespero. Não há remédio. Vós que aqui entrais, lançai de vós toda a esperança, escreveu o grande poeta Dante sobre as portas do inferno. O remorso é outro terrível tormento do inferno. Remorso de ter desprezado a graça divina, os meios de santificação, os esforços de Cristo para salvar as almas. Os condenados sabem que se perderam por culpa própria, por um prazer momentâneo, por um gozo, quando teria sido tão fácil salvar-se, se tivessem observado os mandamentos. Os companheiros do suplício serão uma verdadeira tortura para eles. Poderia alguém gracejar: não estarei só. Perfeitamente não estará só. Mas em que companhia? O pior da humanidade está no inferno. Ali não há palavra de amigo, palavra de consolação. Há maldições, ódios e rancor. Os demónios constantemente zombarão de suas vítimas com um cinismo revoltante. O pior de tudo, porém, é que a alma condenada perdeu-se a seu Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É a primeira parte da sentença final. Ao abandonar a Deus, o condenado renunciou a seu fim último e à sua suprema felicidade. E ao consumar-se sua obra de livre condenação, perseverando no desprezo e na rebelião, até a morte, a maldição de Deus veio sobre ele, grande, porque a justiça de Deus. Que privilégio terrível tem o homem de poder obrigar Jesus Cristo a condená-lo? Odiou a Deus na vida e continuou odiando-o por toda a eternidade. Por isso Deus não pode amar e é obrigado a excluí-lo de sua companhia, da família divina e para sempre. Um elemento que torna terrível o sofrimento do inferno é a eternidade. Se ao menos houvesse esperança de que um dia este sofrimento acabasse? Mas não. A cada instante o condenado olha para o futuro e desespera, amargurado ao ver que não tem fim o seu tormento. Tirei de ano em ano um grão da praia
e quando tiverdes transportado todos os grãos de areia, está ainda em seu começo o sofrimento do condenado. O pensamento da eternidade influi poderosamente na vida dos santos. David dizia: não afastarei minha consideração dos anos da eternidade. E São Luís Gonzaga repetia frequentemente: que é tudo isto em comparação da eternidade? E por ser tão espantosa a vida de uma eternidade de suplícios, é que Cristo muitas vezes falou da eternidade do inferno, para que não tenham a infelicidade de cair nele. No Evangelho de São Mateus, diz Nosso Senhor: afastai-vos para o fogo interno. E no de São Marcos: a geena é um fogo inextinguível. E no livro do Apocalipse lemos: a fumaça de seus tormentos se levantará pelos séculos dos séculos. O mais incompreensível é que, apesar destas palavras tão claras de Nosso Senhor, ainda hoje há muita gente que nega, ou ao menos duvida da existência do inferno ou da sua eternidade. Pensam alguns que Deus, por ser um Pai bondoso, não condenará ninguém a estes suplícios. Sim, Deus é um Pai bondoso, mas também é justo. E não pode deixar de condenar aqueles que livremente se revoltaram e desprezaram a própria bondade divina. Não esqueçamos que o que nos faz filhos de Deus é a graça santificante e que o homem, quando peca, perde esta graça, renuncia à filiação divina e, portanto, Deus, quando castiga, age não mais como Pai, mas como Juiz Supremo. Se aparecesse agora diante dos nossos olhos um condenado ao inferno e se mostrasse como ele realmente é e nos falasse dos seus sofrimentos, nossa vida mudaria completamente. Nunca mais se apagaria de nossa memória essa lembrança impressionante. Por que Deus, então, não permite uma aparição do condenado do inferno? Porque Ele quer que acreditemos nas suas palavras e nas suas afirmações de que existe o inferno e de que o inferno é eterno. Mas o demônio é que quer desviar nossa atenção do inferno e nos vem dizer pelo Espiritismo que não existe o inferno eterno e que o inferno é neste mundo. Nosso Senhor já nos avisou que o demônio é mentiroso. Seria loucura duvidar da palavra de Cristo para ouvir o demônio mentiroso e sua obra, o Espiritismo. Façamos, portanto, nosso ato de fé, humilde e sincero, de que o inferno é um mistério da justiça divina, que não pode tolerar que o pecado fique sem castigo. Mas é, ao mesmo tempo, o mistério da misericórdia divina que nos impele à prática das boas obras e à observância dos seus mandamentos. É, ao mesmo tempo, poderoso freio para nos preservar da queda desastrosa no pecado mortal. Pensemos bem nisto. Exemplo. Quando São Policarpo foi preso pelos soldados romanos porque acreditava em Cristo e pregava sua doutrina, o juiz ordenou que ele blasfemasse contra Cristo. Policarpo, encarando destemidamente o juiz e seus acusadores, respondeu: faz 86 anos que sirvo a Cristo e até agora dele só tenho recebido benefícios. Como poderei blasfemar contra meu rei, que deu a vida para me salvar? O juiz, indignado, aponta-lhe a fogueira preparada para o suplício, dizendo: não poderás resistir ao fogo. Policarpo não se impressionou e tranquilamente respondeu: este fogo não dura muito. 1 ou 2 horas depois seu ardor se extinguirá. Há, porém, um fogo que jamais se apagará. Fogo aceso pelo soberano Senhor para castigo dos ímpios e que vós não conheceis. E com este pensamento subiu valorosamente à fogueira e pouco depois voou para o céu. E assim termina esta leitura maravilhosa, que nos coloca diante do que é o inferno. Quem escreveu este artigo, esta leitura, colocou diante de nós não só palavras de Cristo, mas também até palavras de escritores como Dante, escritores do mundo. Porque a questão de que há um castigo para quem faz mal é uma questão de justiça. E nós que somos católicos,
quando vemos que, como este santo São Policarpo, que diante do fogo que ia consumir o seu corpo já idoso, ele já era velho, já tinha mais de 80 anos, tinha tido uma vida completamente devota a Deus, mas ele não hesitou em passar pelo fogo, o seu corpo pelo fogo. Por quê? É o que ele disse. Para que é que eu vou colocar toda a minha vida, toda a minha alma em perigo de se perder eternamente num fogo eterno? Porque este fogo que aquela pessoa que estava a torturá-lo é um fogo que vai acabar daqui a nada. A nossa vida daqui a nada acaba. Mas nós temos dentro de nós uma vida eterna, porque somos filhos de Deus, quando batizados. E Nossa Senhora, quando apareceu aos 3 pastorinhos e lhe mostrou o inferno, lhe mostrou não uma teoria, mas uma realidade. E essa realidade que nós, às vezes, com o mundo moderno, queremos esquecer. E muitas ideologias, aqui o autor deste trecho fala do espiritismo, mas não só o espiritismo, como muitas outras religiões que têm aparecido nos últimos tempos, têm vocacionado que as pessoas, têm dito que as pessoas têm outras oportunidades. Não se preocupe com esta vida. Noutra vida vais nascer desse jeito, vais nascer de outro, vais te aprimorar mais. Não te preocupes. Não te preocupes em seres de Deus nesta vida. No fundo, é o que o diabo quer. Que nós não coloquemos esta vida como sendo a única. Para que ele possa nos agarrar para ele, para nos levar para o inferno. Porque se nós sentirmos que esta vida é a nossa única oportunidade, não vai haver segunda chance. Então, nós temos que fazer o nosso melhor. Temos que tentar ser os melhores católicos agora, neste momento. Não há outra oportunidade. Não sabemos quanto tempo nos resta. Não vai haver segundo tempo, nem segundo, nem terceiro. Porque é apenas este momento de terra, de vida terrena que vai acabar daqui a nada. E Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o que é o sofrimento eterno. Como quer dizer a todos nós que estamos a ler estas memórias da Irmã Lúcia, e o segredo de Fátima. O segredo de Fátima começou com a visão do inferno. Meditemos sobre isso, porque o que Nossa Senhora depois iria falar é apenas uma consequência deste mundo que quer ignorar o inferno, quer fingir que o inferno não existe, quer passar adiante e achar que Deus é tão bom que vai salvar a todos. Deus é justo, como aqui o escritor disse, e bem, Deus é justo. E Nossa Senhora quis mostrar a 3 crianças que o inferno é uma realidade que tem a ver muito com o Deus justo que acreditamos, que é um Deus misericordioso, mas justo. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar a segunda parte deste segredo. Mas meditemos e tenhamos sempre atenção que foi a partir da visão do inferno que Nossa Senhora começa a falar do que irá vir depois. Ela fala primeiro de que há um inferno e que muitas almas estão aí para o inferno. E depois ela irá falar o que a humanidade iria ter no futuro. Aí ela vai dar uma profecia na segunda parte. Mas tudo a decorrer da calamidade das muitas almas que estavam no inferno e que tinham se perdido eternamente. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos ver em Nossa Senhora de Fátima um meio de salvação também da nossa alma. Vamos terminar então esta reflexão acerca do inferno com esta oração que consta nesta leitura, no fim desta leitura que acabei de partilhar convosco.
Senhor, vós que sois bom e clemente, não permitais que me condene eternamente ao fogo do inferno, mas concedei-nos a graça de resistir a todas as tentações, a fim de que um dia sejamos contados entre os vossos escolhidos, merecendo ouvir dos vossos lábios o convite de salvação. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos preparei desde toda a eternidade. Amém. Tem aqui uma resolução: pensar no inferno muitas vezes na vida, para não cair nele depois da morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.